Bom dia, alunos do estadual. Aqui é o Joel, professor de filosofia, e hoje nós vamos falar da semana 2 do PET 1 do terceiro ano, e que gira em torno de dois tópicos, natureza e cultura. Ou seja, e colocar esses tópicos lado a lado é definir aquilo que diferencia o ser humano do mundo animal, né? Aquilo que nos dá características únicas na construção das nossas relações com a sociedade, né? Na nossa incorporação da cultura que o ser humano cria, que a sociedade civil vai construindo ao longo do tempo. Então, são todas as nossas características únicas que se diferenciam do determinismo natural que governa a natureza, que governa o mundo animal. Então, o animal ele é governado por instintos, ele é governado por um determinismo que decide por ele aquilo que ele vai ser, né? Que define previamente, né? Que define, antecedendo a experiência dele no mundo, define aquilo que ele vai ser, né? A forma como ele vai agir, os objetivos que ele vai ter, o sentido da vida dele. Então todo o sentido da existência dele está definido dentro desse determinismo natural que está ali na cadeia alimentar do habitat dele. Então ele não tem outra opção a não ser aquilo que a natureza e o mundo animal determinou que ele fosse, entendeu? Enquanto que o ser humano não. O ser humano ele tem a capacidade e o potencial para ser diferente, né? Para ser algo completamente único e algo que é construído através da experiência dele no mundo, através das relações que ele trava em sociedade. Então, diferente do animal que está ali submisso, submetido a um determinismo natural, o ser humano ele é socialmente influenciado. Socialmente influenciado na medida de que ele vai ser determinado, ou as circunstâncias do mundo à sua volta vão definir as ações dele, aquilo que ele pensa, né, o sentido que ele dá para a própria existência, as suas motivações, né, todos os seus valores. Então tudo isso é algo que é determinado socialmente, que é determinado pela interação do indivíduo com o mundo e com as experiências que ele estava, né, em sociedade. Então, enquanto você no mundo animal você tem um determinismo que é natural, que vai colocar esse animal em determinada posição ali da cadeia alimentar, determinada função dentro do seu habitat, né? E você tem um instinto que governa suas ações. Para o ser humano você tem toda uma formação social que vai influenciar as suas ações e o seu pensamento, né? E isso vai acontecer através do quê? Do aprendizado. Então, por exemplo, eu posso ter nascido no Brasil, mas se eu tivesse sido levado bebê para a Rússia, eu ia crescer absorvendo toda a cultura russa, né? Eu ia aprender a falar russo, eu ia me enxergar como russo, mesmo tendo nascido aqui. Por quê? Porque nós somos socialmente influenciados. Por quê? Porque o aprendizado vai ser essencial para como eu vou me enxergar no mundo, né? Ou para como eu vou me definir enquanto ser humano, enquanto um ser humano que é produto, né, das experiências que ele trava com o mundo. Entendeu? Esse processo de se encontrar, de absorver determinada cultura, de estabelecer um convívio social, nós chamamos de processo de humanização. Então é um processo no qual o ser humano se encontra socialmente, politicamente, em termos, né, de definir quem ele é, o que ele pensa, a forma como ele age. Então, esse processo de humanização, ele depende diretamente do quê? Do convívio social e as relações de poder estabelecidas, né? Essas relações de poder, elas são naturalmente relações políticas. Então, por exemplo, quando Aristóteles afirma que todo homem é um animal político, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que todos nós, ao chegarmos ao mundo, vamos nos deparar com a necessidade
e a urgência de estabelecer relações que são políticas. Então, o próprio convívio social, coletivo, inerente à vida humana em sociedade, ela estabelece relações políticas, ela é política, ela é de natureza política, justamente por estabelecer essas relações de poder. Então, por mais que a gente não assuma essa natureza política das coisas, viver implica isso, né? É inerente ou inescapável do processo de viver em sociedade. Então é isso que Aristóteles afirma, e todo esse processo é um processo de humanização. Inclusive, em determinados momentos da história, nessas relações de poder, quando determinado grupo quer oprimir outro grupo pertencente à sociedade, ele faz um processo inverso, que é de desumanização. Então você tira desse grupo as características que nos tornam semelhantes, que nos tornam humanos. E a opressão, a violência contra esse grupo que é desumanizado passa a ser legítima, passa a ser justificável. Então, a inclusão no convívio social, né, a percepção dessas relações de poder que estruturalmente muitas vezes oprimem determinados grupos em sociedade, é uma percepção que é necessária para que a gente reavalie esses processos de humanização, para ter certeza, né, para chegar a uma determinada compreensão das coisas e dessas relações de poder, onde determinados grupos não são desumanizados. Pelo contrário, eles são inclusos no nosso convívio e nas relações que determinam, né, a harmonia da sociedade civil. Desses processos de humanização, a gente tem a incorporação da cultura, né, como a consequência da nossa interação e das nossas experiências no mundo. Então, viver em um país, viver em determinado lugar, é incorporar a cultura que aquele lugar criou, né? Toda a sociedade ela vai produzir diversos processos culturais que vão se renovar ao longo do tempo, que vão fazer parte da tradição daquela sociedade e são incorporados pela população. Então, muitas vezes até aquilo que aquela sociedade estabelece como opressão, como forma de enxergar o outro desumanizado, até isso pode ser incorporado à cultura. Então, os preconceitos acabam sendo passados para outras gerações através da cultura e da tradição. Então, muitas vezes é necessária uma reflexão crítica, filosófica, para a gente perceber esse processo, para a gente conseguir mudar aquilo que, do ponto de vista ético, moral, é errado, e mesmo assim está incorporado à nossa cultura. Essa incorporação da cultura, esse convívio social, essas relações de poder, todos esses processos de humanização, eles vão gerar uma autoconsciência, né? Eles vão produzir a maneira como você se enxerga, a maneira como você se define, e a maneira como você define a sua visão de mundo, né? As suas ações, as suas virtudes, aquilo que você considera ser virtude, aquilo que você considera ser certo e errado. Tudo isso é condensado no aspecto da sua autoconsciência, da maneira como você se enxerga, né? E a maneira como o mundo te enxerga, né? Os conjuntos de regras e normas que todos nós temos que desempenhar em certo momento em sociedade são os papéis sociais que vamos tomar nessa relação de poder em sociedade. Então, esses papéis sociais também fazem parte do processo de humanização e da estrutura que toda a sociedade vai produzir. Então, na medida de que esse conjunto de regras
vai pedir que você assuma um papel dentro da estrutura da sociedade. Alguns pensadores, eles se debruçaram sobre essa questão entre aquilo que carregamos da natureza, né, da nossa natureza, e aquilo que produzimos do convívio em sociedade. E esses pensadores, eles são classificados como contratualistas, e são chamados de contratualistas pelo fato de que eles pensaram justamente essa relação entre um estado de natureza do ser humano, onde esse estado de natureza antecede o convívio em sociedade, antecede as experiências no mundo, e esse estado de natureza já nos define por aí, né? Ou nos definiria de forma a anteceder o pacto social que todo indivíduo trava em sociedade, que é a outra questão que eles se debruçam, de que a sociedade produz uma espécie de pacto, né, nas relações de poder que ela tem com o indivíduo, uma espécie de contrato onde o indivíduo estabelece uma relação de poder com a sociedade, né, uma relação de poder entre ambos. Então esse contrato social seria a semente, o âmago de toda a estrutura de poder na sociedade. Então toda a sociedade civil ia se organizar a partir desse pacto social. Então, e por causa disso, por se debruçar sobre essa característica da formação da sociedade, eles são chamados de contratualistas. E eu vou botar dois pensadores aqui nessa questão que se debruçam sobre esse estado de natureza do ser humano, que é Hobbes e Rousseau. Todos os dois, eles enxergam essa necessidade do contrato social, do pacto social entre indivíduo e sociedade. E em relação ao estado de natureza do ser humano, para Hobbes, esse estado de natureza, ele é por si só predatório. Para ele, o estado de natureza do ser humano é um estado de guerra de todos contra todos. Para ele, os nossos instintos, tal qual os instintos de um predador, sempre se sobrepor ao outro, sempre buscar o domínio, sempre exercer a coerção quando não tem nada que te limite, que te controle nesse sentido. Então Hobbes vai enxergar no pacto social a necessidade de um poder maior que se eleva sobre o indivíduo para evitar que o indivíduo se entregue a essa natureza predatória do outro, de si e da sociedade. Então, a principal obra dele, o Leviatã, trata disso. Então, a figura do Leviatã é uma alegoria, né, para a necessidade de um poder maior ao homem, ao indivíduo, que se eleva, né, sobre ele e que controla essa natureza predatória do homem, né? Então, a frase famosa dele é de que o homem é o lobo do próprio homem. Então, para Rousseau, se você não tem um forte pacto social, um poder maior que se eleva para controlar o homem se entrega ao caos, se entrega à posição de predador do outro. Então pense em determinados momentos de crise, de catástrofe, onde o ser humano mostra seu pior lado, né? Ele desafia a lei, a autoridade, e mostra seu pior lado. Para Hobbes é exatamente esse ponto que diz respeito ao estado de natureza do homem. Então imagina que do dia para o outro você não tem mais instituição reguladora nenhuma, você não tem mais polícia, você não tem mais prisão, não tem justiça, não tem nenhum órgão regulador. Será que o homem ia manter o convívio social, né? Ou será que uma boa parte deles ia se entregar
a essa guerra de todos contra todos. Então a gente pensa às vezes quando tem um apagão numa cidade, tem uma catástrofe numa cidade, as pessoas e parte das pessoas mostra o pior lado do ser humano, saqueando as coisas, ou sendo violentos, sem medo de qualquer punição. Então, na visão de Hobbes, eles estão se entregando ao estado de natureza do ser humano, que é essa posição de ser predador uns dos outros. Já para Rousseau, o estado de natureza do ser humano é bondoso, é cooperativo, é solidário, e a forma como a sociedade civil se organizou e aquilo que essa sociedade passou a chamar de progresso, e que na visão dele ele questiona. Por quê? Porque na medida que o ser humano se afastou desse estado de natureza, ele não enxerga como progresso, né? Porque o ser humano, segundo Rousseau, foi corrompido pela sociedade. Então a forma como a sociedade construiu as suas relações de poder, na visão de Rousseau, corrompeu o estado de natureza do ser humano. Então o ser humano deixou de ser aquele que buscava cooperação, que buscava a harmonia com os seus semelhantes, e passou a ser aquele que se corrompe pelo poder, se corrompe pela ganância. E para Rousseau, a essência dessa ganância ela surge com o conceito de propriedade privada. Então toda a sociedade civil vai se organizar, vai se desenvolver através desse conceito, a partir dele, e a partir dele, segundo Rousseau, esse estado de natureza do ser humano passa a se corromper, né? Então ele passa a se afastar dessa natureza bondosa ou solidária, para se render à ganância de possuir o máximo de bens que puder, independente do mal que praticar, ou independente da natureza ética e moral das relações que ele vai travar em sociedade, né? Então fica esse contraponto, né? Até que ponto, né, deixo essa reflexão para vocês, até que ponto os nossos instintos, esse estado de natureza que ainda compartilhamos com o determinismo natural lá do mundo animal, e até que ponto ele é algo que ainda nos governa de uma certa maneira, na medida de que nós podemos construir rações complexas sobre as coisas. Nós podemos nos dar justificativas complexas sobre as coisas. Mas será que, no fundo, por mais floreio que façamos sobre nossos atos, será que eles não são apenas o nosso instinto falando? Nosso instinto exigindo que nós façamos daquela forma? Então, até que ponto nossas ações são apenas a incorporação da cultura, apenas esse processo de humanização, e até que ponto nós ainda somos governados pelos nossos instintos? Então fica essa reflexão para vocês, né? Tenham um bom dia, forte abraço.